Fala galera, bom dia. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal. Obrigado por terem inscrito no canal e terem olhado as questões. Recebi muitos comentários positivos com relação às questões de circuitos trifásicos. E agora nessa fase do canal vamos resolver questões de concursos, né? Fica muito mais interessante essa é uma questão de concurso, caiu no último concurso da Eletrobras. Então vamos nessa. Em um sistema trifásico com sequências de fase ABC, sabe-se os seguintes componentes simétricos de corrente de linha em PU. Aí temos aqui em componentes simétricos, temos o IA1 igual a 0,7 fase 90 PU, o IB2 valor aqui 0,5 fase 120 PU e o IC0 0,2 fase 0 PU. A corrente na linha IA em PU tem valor igual a... Aí tem aqui as alternativas. Bem, essa questão aqui é uma questão de componentes simétricos, né? Então você tem que estar ligado com relação a componentes simétricos. A gente tem que saber como é que relaciona as correntes, no caso, na sequência de fases para a sequência, ou melhor, para o domínio das sequências, que é o domínio dos componentes simétricos. Então a gente sabe o seguinte, pela definição a gente sabe que IA, IB e C é igual a matriz de transformação multiplicado por I1, I2, corrigindo, I0, I1 e I2. Em outras palavras, corrente de sequência neutra ou sequência zero, corrente de sequência positiva ou sequência direta e corrente de sequência negativa ou sequência inversa. Então, nesse caso aqui, vamos entender mais ou menos como é que a gente relaciona essas correntes aqui com essas que estão aqui, ó. Veja, é o seguinte, a corrente zero, a sequência no caso zero, a gente chama sequência neutra. A gente sabe que as correntes que de cada fase, ou seja, corrente de cada fase aqui, ó, IA0, sequência 0, IB0 e IC0, elas têm o mesmo módulo e a mesma fase, ou seja, elas estão na mesma defasagem. A gente pode dizer defasagem zero. Então a gente pode dizer que IA0 é igual a IB0, que é igual a IC0, que é igual ao próprio I0. De outra forma, a gente vai saber o seguinte, que isso aqui, essa relação aqui, ela é uma relação direta, que todas as correntes de sequência zero de cada fase, elas são iguais, né? Elas são iguais. Então vamos lá. Para a sequência positiva, nós temos que IA1 ela vai estar 120 graus defasado com IC1 e 240 graus em relação a IB1. Na verdade, isso aqui é a sequência direta, né? Ou sequência ABC. A gente sabe aqui que no caso que IA1 é a fase que está relacionada com o próprio I1. Então I1 é igual ao IA1 na sequência direta. Na sequência inversa ou sequência negativa, nós vamos ter as fases também equilibradas, 120 graus, só que na sequência inversa. Então eu tenho o IA2, eu tenho o IB2 e eu tenho o IC2, onde IA2 é igual ao I2 da sequência negativa. Então essas relações aqui, ó, são as relações importantíssimas que temos que guardar para poder resolver essa questão. Se você for resolver, por exemplo, essa matriz aqui, você vai notar o seguinte, que A é igual a I0 mais I1 mais I2.
Ora, se a gente for pensar nessa relação aqui, ó, IA0 é igual a I0, IA1 é igual a I1, IA2 é igual a I2. Então, eu posso substituir aqui, ó, I0 é igual a IA0, I1 é igual a IA1, I2 é igual a IA2. Veja, nessa relação aqui, ó. Da mesma forma, se eu for pensar, se eu for resolver essa matriz aqui, nós vamos ver que B, por exemplo, vai ser I0 mais A ao quadrado I1 mais A I2. Observe que IB eu posso dizer que aqui I0 é IB0 mais A ao quadrado I1, IA1 é igual a I1. Então é como eu tivesse I1 aqui. Então A ao quadrado, ou seja, defado 120 mais 120, IB1, ou seja, IB1. Mas na sequência negativa aqui, ó, eu tenho A e 2. Então, se A2 é I2, então mais 120 graus, 120 graus eu vou ter IB2. Em resumo, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que a corrente de linha na sequência de fase será o somatório das correntes nos seus componentes de sequência, né? O IB0, IB1, IB2 é igual a IB, IA é igual a IA0, IA1 e IA2. Então, vamos só relacionar esse tipo de situação que acabamos de definir aqui, de deduzir. Então, a gente precisa saber quem é IA0, IA1 e IA2 para achar quem é IA. Bem, IA0, a gente já sabe que é igual a IB0 e IC0 que é igual a I0. Então, IC0 aqui, ó, 0,2 fase 0, eu já sei que é o IA0. Então, IA0 eu já sei que é esse aqui. Então, eu já posso colocar aqui, ó, IA é igual a 0,2 fase 0, mais IA1. IA1 a gente sabe que é I1, mas a gente não tem I1 aqui na resposta. Quer dizer, a gente já tem IA1 aqui, ó. Desculpa, a gente já tem IA1 aqui, ó. Muito tranquilo. Então, IA1 a gente já tem aqui que é 0,7 fase 90. Pronto, agora falta a gente achar só quem é IA2. IA2 é igual a I2. IA2 é igual a I2. Mas a gente tem IB2. IB2 nada mais é do que IA2 adiantado 120 graus. Então, para a gente achar IA2, basta a gente o quê? Tirar 120 graus de IB2, ou seja, voltar 120 graus, que a gente vai ter o IA2. Então, o IA2 vai ser o IB2, que é 0,5 fase 120 graus, menos 120 graus, né? Voltando 120 graus. Então, o IA vai ser igual a 0,2 fase 0, mais 0,7 fase 90, mais 0,5 fase 0. Bem, aqui no caso, vamos ter o quê? Vamos fazer essa conta aqui. Essa conta, eu sugiro que, como é uma questão de concurso, você não tem calculadora. Então, você tem que ter bastante rapidez aqui. 0,2 com 0,5, 0,7, fase 0. Tem a mesma fase, eu posso somar. Mais 0,7, fase 90. Bem, aqui eu posso botar o 0,7 em evidência. Vai ficar 1 fase 0, mais 1 fase 90. Bem, aqui eu posso transformar em coordenadas retangulares para ficar mais fácil de resolver. Eu tenho 0,7. Aqui eu tenho 1, mais 1 fase 90 é o próprio J. Aqui eu tiro o módulo, né? Módulo de 1 mais J é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a raiz de 2. Então aqui eu tenho o módulo disso aqui é raiz de 2. Então eu tenho 0,7 vezes o módulo disso, que é raiz de 2, fase θ, que eu não sei quem é o θ aqui. Bem, aqui a gente já tira que é a letra D, né? Já tira que é a letra D, mas vamos achar a fase. A fase é fácil aqui. Basta que a gente faça, por exemplo, cosseno de θ é igual a quem? É igual a parte real, que é 1, sobre o módulo. O módulo é quem? Raiz de 2. Então, cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2.
Quem é o seno? O seno é a parte imaginária. Seno de θ é igual a parte imaginária, que é 1, módulo raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2. Então eu tenho tanto o seno quanto o cosseno positivos, ou seja, primeiro quadrante. E o seno e o cosseno são iguais. Então a gente sabe que é 45 graus. Pronto. Essa é a resposta dessa questão 55 do concurso da Eletrobras, letra D. Veja que basicamente era só a gente ter essa relação aqui, que é a sequência, que as correntes de sequência positiva, negativa e zero é igual à corrente de fase, as suas somas, né? Bem, espero que vocês tenham gostado. O pessoal, inscreva-se no canal e clique em gostei se gostaram do vídeo. Um abraço.